Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de estudos aqui do Carros em Foco. E hoje vamos continuar a série de vídeos de projetos de carros de corrida, né? Que é o estudo, uma revisão de tudo que eu aprendi. Vou rever tudo que eu aprendi. Mentira, eu não aprendi porra nenhuma, eu vou rever o conteúdo. Né? Justamente porque eu acho que eu não aprendi. E eu vou compartilhar com vocês, né? Esse é um conteúdo de estudo, então ele não é tão dinâmico como seria se fosse um vídeo roteirizado e planejado, certo? Os pífios. Coquinha zero. No vídeo passado, a gente falou de mangas de eixo, certo? Eu acho que foi no vídeo passado que eu comecei, não me lembro mais. A gente vai dar continuidade. A gente parou num ponto onde a gente falava de parafusos, das diferentes técnicas de se fazer furos e parafusos numa manga de eixo, certo? Uma vez que é um componente de geometria complexa, envolto a muitas solicitações. Então o parafuso ele tem um papel importante no funcionamento da manga de eixo, e eu tenho que projetá-lo de uma forma que não interfira nesse funcionamento, certo? Porque você pode acabar criando ali uma falha. Ok? Vamos lá. Mas primeiro, meu nome é Anderson, eu sou engenheiro mecânico formado pela Federal do Ceará. Vim para a Itália fazer um mestrado em engenharia automotiva e hoje estou num doutorado também na Itália. Acho que agora a gente pode começar. Vambora! Vou acertar aqui a música. Trilha sonora Gran Turismo, é evidente, a melhor trilha sonora para estudar. Ok, então no vídeo passado a gente viu essa parte de parafusos, porque a gente estava vendo alguns atributos da manga de eixo, alguns features, né, que a manga de eixo tem. E outro detalhe importante em mangas de eixo para carros de corrida é a relação desta com o furo para o cubo de roda. O furo para montagem do cubo de roda. Esse detalhe é extremamente importante. O cubo já tinha escrito aqui, cubo de roda, então este componente
gira suportado por rolamentos certo? Ok. Então ele gira suportado por rolamentos. Logo, o furo esse furo deve ter algumas características. Importantes. E aí a gente vai desenhar, que é pra gente ver, né? Certo? Ok, então vamos lá. Eu tenho uma manga de eixo. Ficou mais ou menos simétrico. Temos aqui uma manga de eixo. Certo? Temos aqui uma manga de eixo. Então, ok. Aí eu vou ter um rolamento aqui. Outro rolamento aqui. Certo? E vou ter também do outro lado um rolamento, rolamento, um rolamento, outro rolamento e tá pronto o nosso rolamento, né?
Internamente temos aqui as esferinhas, né? Certo? Vamos aqui. Aqui. Então temos aqui os rolamentos. Aí eu acho que ficou um pouco desproporcional aqui. Eu vou trazer um pouco mais pra cá. Pronto. E aí, beleza. Tá aqui a nossa manga de eixo, o espaço, o furo para os rolamentos. Certo? Um furo para os rolamentos. E aí eu vou passar o meu cubo de roda. Tá estranho. Eu vou aumentar a distância. Beleza? Eu vou agora ter o cubo de roda. E o cubo de roda vai vir. Certo? Beleza, tá aqui o cubo. Aqui o cubo. Geralmente o cubo às vezes sai um pouquinho do eixo, né? Ou da manga de eixo. Então posso fazer ele dando uma leve, né? Uma leve saída. Aqui o cubo e a linha central. Certo? E aí tem um detalhe importante. Porque, beleza, eu tenho que ter aqui um furo para esse cubo de roda, ou para o cubo de roda e para os rolamentos, certo? Então, o furo dos rolamentos que destina-se ao alojamento dos rolamentos, ele é projetado para encaixe
que a gente chama de tight fit, né? Para montagem do tipo tight fit, certo? Então, isso significa que o rolamento será montado sobre pressão. Eu vou precisar de uma máquina e uma ferramenta para montar esse rolamento. Que o rolamento será montado sob pressão. Ou seja, é aquele furo que você monta a peça com uma ferramenta para montar bucha. Geralmente ferramentas de montar bucha de suspensão tem essa característica. E essa é a montagem sob pressão, porque aquele furo ele é um furo projetado para ser apertado. Por quê? Pressão. O que requer uma ferramenta apropriada. Apropriada. Certo? Por quê que ele está sendo montado sob pressão? Porque se eu monto o rolamento sob pressão, ele vai gerar resistência. Isso ocorre. Essa técnica considera os efeitos de temperatura. Os efeitos de temperatura durante a operação do veículo. Os efeitos da temperatura durante o funcionamento do veículo. Pô, a gente precisa lembrar que é ali que tem freio. Freio é temperatura. Freio significa alta temperatura. Ok. Então, a gente faz isso, monta sob pressão. Quando atinge a temperatura de trabalho, o rolamento fica folgado. Uma vez atingida a temperatura de trabalho, o rolamento trabalha livre. Certo.
Vamos atualizar o desenho. Então é isso. Nós temos aqui um rolamento, certo? Beleza. Vamos completar o desenho, né? Então, na minha manguinha aqui sendo completada, certo? Tem aqui uma regiãozinha semicircular. Beleza. Certo? Então isso aqui tudo é material, certo? Tudo isso aqui é material. Aqui temos aqui o nosso cubo. Aqui temos as paredes da manga de eixo. Então nós entendemos que o rolamento é montado em condições de aperto, certo? Entra por pressão. Aí a gente monta o cubo, certo? E esse cubo é montado e logo depois eu vou montar o disco de freio, certo? Vou montar aqui o disco. Certo, vou montar aqui o disco de freio. E aí eu vou... Eita! Ok. E trazer aqui um pouquinho para baixo. Pronto. Eu vou desenhar o nosso disco de freio. Um disco. Opa. Aqui. Tem aqui. Mais ou menos aqui a seção maior do disco, né? O disco propriamente. Então, aqui eu vou apagar. Aqui também. E essa parte entra aqui. Beleza. Olha que cor maravilhosa. Então temos aqui outro componente, o disco de freio. Então montei aqui, certo? O disco de freio. Perfeito. Montado no disco, eu vou ter o quê? A roda. Eu vou ter a roda, certo? Então, vem aqui nessa região, mais ou menos. Vou ter a roda.
E aí, meu amigo, isto aqui vai ficar muito top. Beleza? Aí eu vou ter a roda. Roda bem mais ou menos aqui e tal. Aqui a roda. Certo? Aqui é aquela parte de fora. E de pronto. Aqui nossa roda. Certo? Montado no... Também montado no coisa, na manga de eixo. Certo? Eu vou ter um outro componente. Eu vou ter aqui, né, o caliper. Certo? Opa, peraí. Certo? Então tá aqui o caliper de freio. E aqui tá o caliper junto com as pastilhas. Eu não vou detalhar isso aí, certo? Mas aqui tá a roda. Roda não, né? O aro. Beleza. Aí, gente, eu montei. Tá montado o meu carro, né? Eu não vou fazer a parte de baixo, não. Tá bom aqui. Montei meu sistema. Na hora que eu vou montar, pô, eu tô numa garagem, eu tô numa oficina, não é um local que eu vou ter esterilização, vácuo, sabe? Não é isso. Então eu vou ter ar aqui dentro. Ar. Certo? Vou ter ar aqui. Certo? Vou ter ar nessa região. O que que acontece? Qual é o próximo feature, né? Eu tenho um ar aqui dentro. Pronto. Uma vez que o sistema, o grupo roda é montado, algumas cavidades formadas entre o cubo de roda e a manga de eixo
encapsulam uma certa quantidade de ar, certo? Encapsula uma certa quantidade de ar. Esse ar, e aí é que tá um problema. Esse ar vai aquecer, vai expandir, certo? E não vai ter para onde ir. Nessa de não ter para onde ir, ele vai se espalhar naquela região ali, pelos poucos gaps que tem entre as peças, e vai chegar nos rolamentos. Quando ele chegar nos rolamentos, vai ter pouco gap também. Vai ser difícil passar pelo rolamento, mas o rolamento tem um ponto de passagem, que é onde está o quê? A graxa. Então esse ar vai jogar a graxa para fora e vai escapar. Aí não tem problema, né? O problema é que nesse processo eu posso ter uma resistência maior de rolamento, mas certamente, né, o rolamento vai superaquecer, porque você está perdendo graxa. Então nessa de superaquecer, ele expande, ele vai ter ali resistência para girar e ele pode travar. E aí quando trava é destruição. Durante o funcionamento, esse ar ganha temperatura e expande. Nesse processo, o ar começa a preencher gaps no sistema preencher gaps do sistema. Quando alcança os rolamentos, expulsam a graxa deste e o que deixa o sistema exposto, vulnerável, porque eu já falei expulsam. Ao superaquecimento. O resultado disso é
expansão, possível travamento, mas certamente desgaste prematuro. Expansão, né, dos componentes, eles dilatam dos rolamentos. Resistência à rolagem. A rolagem aumentada. E desgaste prematuro. Ok, sabemos disso. O que é que a gente pode fazer? Na verdade, a solução ela é bem simples. A solução é um pequeno furo dentro dessa cavidade do rolamento, certo? E esse ar é expulso, certo? O resultado desse encapsulamento de ar é... Não, resultado não, imbecil, Neandertal. Solução. Você é burro, mano. A solução para esse encapsulamento de ar é a usinagem de um pequeno orifício. De um pequeno furo na manga de eixo o objetivo é criar a passagem. Não, é criar um canal de passagem de ar do ar que se expande. Um canal para passagem do ar expandido, certo? O ar vai expandir e vai passar pelo orifício. E aí a gente resolve esse problema.
Então o cubo de roda ele tem que ter essas pequenas soluções. Ou cubo de roda. A manga de eixo, veja que é um componente complexo, cheio dessas pequenas soluções, né? Porque para que funcione bem, tem um outro detalhe aqui que passa um pouco despercebido, que é o que é tipo gap entre os componentes, né? Eu tenho aqui o que o caliper e a roda, né? Então eu preciso o conjunto roda, ele é bem complexo, né? E a manga de eixo é um dos componentes mais complexos aqui, porque ela concentra diversos componentes em si, como suporte, como alojamento, como também recebe a carga que vem das rodas, né? Que a gente chama de carga de roda. Aqui, só para ficar mais real, vamos só fazer isso aqui. Ficar mais real, né? Ok, aí agora sim. Ficar mais real, beleza? Então é isso, manga de eixo, né? Concentra. Então, portanto, percebe-se concentra diversas funções, certo? Diversas funções e aloja alguns componentes. Dentre estes, o cubo de roda e os rolamentos são os mais complexos, são os mais importantes. Certo? Os rolamentos e cubos de roda são componentes fortemente ligados a consumo de combustível, durabilidade, manutenção, certo?
características dinâmicas do veículo. Dinâmicas do veículo, consumo de combustível, e durabilidade dos componentes. E durabilidade. Certo? Então, sabendo que próximo a estes componentes está o sistema de freio, compreende-se o impacto do calor naquela região. Compreende-se o impacto do calor nestes componentes. Exemplo. Por exemplo, o furo para os rolamentos. Para os rolamentos que são usinados. De forma a possibilitar a montagem por aperto, por pressão. Este é a tolerância precise fit. Acho que pode ser chamado também de tight fit, mas também tem esse nome.
Como a expansão ocorre de forma tridimensional, espera-se que os rolamentos fiquem folgados em temperatura de trabalho. Em temperatura de trabalho. Certo? Beleza. Certo. Por último, posso complementar, além destes aspectos, desses detalhes, as mangas de eixo podem alojar componentes de suporte para o sistema. De suporte como dutos de freio, ou eletrônicos, como sensores, do ABS, e de temperatura. Certo? É importante aqui a gente destacar que se eu estou alojando componentes, eu vou fixar componentes ali, então a manga de eixo vai ter furos. Cada furo é uma concentração de tensão. Então, até esses detalhes pequenos, duto de freio, um sensor que você vai pôr de velocidade para o ABS, vai contar no projeto desse carro. Então, para muitos destes componentes
são necessários furos. Logo, concentrações de tensão adicionadas, certo? De tensão adicionadas à peça. Tem como fugir disso? Não. Então a quantidade de furos e a posição deles tem que ser muito bem planejada. Nem sempre haverá uma forma de reduzir o tamanho desses componentes. Nem sempre haverá uma forma de reduzir a quantidade desses componentes fixados na manga de eixo. Portanto, a quantidade e a posição dos furos devem ser cuidadosamente definidas. É isso. É isso. Acho que por hoje tá bom. 58 minutos. Aqui nosso resultado. Nosso cubo. Vamos lá, vamos nomear. Cubo de roda. Rolamentos de roda. Caliper de freio. Aro. Disco de freio. Aqui o ar com temperatura, né? E dilatação, né? Aqui o nosso sistema. É isso. Próximo vídeo, vamos falar da tecnologia usada para fabricar esses componentes, né? Confusão, né? Dessas anotações aqui. Puta que pariu.
Vamos falar dessas tecnologias. E é isso. Nos vemos nos próximos vídeos de estudo. Acho que deu para fazer uma boa revisão aqui. Até lá, até o próximo vídeo.